nascido, criado na Maia, viver também um tempo na Fogo, como minha mãe é de Maia, meu pai é de Fogo. Depois, emigra para a Holanda com 18 anos, já estou com 26 anos na Holanda. E na Holanda, depois de uns tempos viver na Holanda, trabalhar. Depois também consegui também gravar meu primeiro CD, onde é que me dá o título Germânia com Fogo na mim. Participa também na show CD de outros artistas, participa na fazer cor, participa também naquele CD que se chama Compilação de Artistas, onde é que participa de um artista que alguém canta uma música. Depois também tive a oportunidade de tocar num conjunto que era lá de uma zona no norte da Holanda que se chama Del Fuzil, onde é que na altura não estudava marítimo, trabalhava no barco. Então não criei um conjunto lá que tinha nome de Novo e às vezes nós era show daquele conjunto, mas para modo dizer, para modo às vezes tem uns que trabalham na barca, tem uns que estão na terra, então naquele momento que ia sair de férias, nós tocava em diferentes lugares, casamento e festas de lojas, lojas de comércio, tocar na rua também. Na sua atividade, não tocar na Holanda. Trabalha para apoio às pessoas carenciadas, por exemplo, na Cabo Verde. E Quinzinho teve a oportunidade de trabalhar na 4 rádios na Holanda, onde a gente apresentava diferentes programas, mas que me concentra mais no programa de música, onde é que para estimular artistas e apoiar artistas também, artistas cabo-verdianos. Na um daqueles 4 rádios, foi um daqueles criadores daquele rádio, onde é que nos dá o nome de Germânia com Fogo na mim. Não, Germânia com Fogo na mim é CD, mas Grito Ministro Germânia. Dá o nome de Grito Ministro Germânia. E por último, bem trabalhei também num rádio que é próprio holandês, rádio que é um rádio do governo, na Rotterdam, onde também que nos apresenta um programa de música também. Um programa que nos apresenta uma música, onde é que nos dá o nome, de um, quer dizer, Rai Mundial, aquele rádio se nome era Raimundo. No daquele programa, o nome Rai Mundial, mas era um programa que nos apresenta só música de Cabo Verde. Onde é que, na altura, o holandês gosta, fica contente. Estou a falar sempre de Cabo Verde, mas que sabia se Cabo Verde tinha música, sabe? Onde é que, na altura, tive show sucesso com aquele programa, como holandês, as pessoas, lojas e escola de música e escola de dança, também tudo pedem música que estou a pôr naquele programa, que passa usa nesses trabalhos todo dia, por exemplo, na aula de música, por exemplo, na aula também de dança. Minha representante de CVMA da Europa, bem como júri, naquela zona, por exemplo, Holanda, Bélgica, Alemanha, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Suécia, que é encarregado para pesquisas artistas que saem naquela zona, que para mandar para CVMA. Aquela que é a razão que nesse momento ele na Cabo Verde. Para todo jovem que gosta de música, é realmente importante que você faça aquilo que você gosta. Que te interessa qual é o estilo, qual é o tipo de música, nem música de qual país. É importante que você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você sentir à vontade lá dentro. Ao fim e ao cabo, ou de uma forma ou de outra, você é um cabo-verdiano, aquilo que você trabalha nele, aquilo que você faz é de Cabo Verde. Então, nesse caso, ali, não quero para todo jovem fazer aquilo que ele gosta, ou na área de música, ou na área de outros tipos de arte que tem a ver com música, pintura, ou que esse trabalho de manuais também, que está a fazer comum. Fazer aquilo que você sentir à vontade, aquilo que o talento dá, aquilo que você é capaz de fazer sem ter nenhum qualquer receio, para modo, ao fim e ao cabo, é um cabo-verdiano, ele passa a ser um produto ou um material, qualquer coisa de Cabo Verde. Para modo, se não é Gil, se não é Quino, se não é Manu Lima, se não é Borja Mendes, tudo isso, eles criam em outros países, com influência de outros países, eles criam seu estilo, por causa eles tiveram influência de outros países, e de uma forma ou de outra, que as músicas que se toca, que as músicas que se canta,
é de Cabo Verde, é de nenhum país mais. Como subem jovem, tudo que é outros países, ali, porque tem que estilo de música que eles fazer. Eles fazem sim com influência de outro país, mas ao fim e ao cabo, que as músicas que esta toca, é de Cabo Verde, para é Cabo Verdeano, é de Cabo Verde. Minha rede positiva acerca da evolução da nossa música. Para falar a verdade, há dias nós temos parte na YouTube, na internet, onde é uns coreanos que tocam música de Cabo Verde. Aquilo que é rede importante para nós, aí de nós, se estrangeiro que está consumindo nossa música. Imagina agora, estrangeiro está consumindo nossa música, a nós nunca pode consumir música de estrangeiro. Aquilo que, nos últimos tempos, nós estamos vendo política acerca de música, se bem que, imagina Cesária, por exemplo. Cesária, graças aos outros países que estão consumindo sem música. Imagina se Cesária, só Cabo Verde está consumindo sem música. Sucesso que ela teve, ela que até tinha, para nós, sem música, e chega a um nível alto, como todo o país consumir sem música.